nessa câmera aqui, ó. Nessa aqui? É. Tá. Aí, e agora, vamos lá. Fale do livro, compadre. Vamos ver. Ah, sim, do livro. Uma Janela Aberta para o Mundo, né? E do que trata? Ô, Lages, faz uns 5 anos que você está escrevendo esse livro? Exatamente. E por que faz tanto tempo assim? Porque, na verdade, o livro é uma coletânea de artigos que eu publiquei no nosso blog, publiquei na imprensa nos últimos 6 anos. A gente fez uma seleção, escolhemos alguns de acordo aí com a repercussão que teve, de acordo com algum... A gente dividiu, na verdade, esses textos em 5 partes, né? Cada parte tratando mais ou menos de uma temática mais geral. O bacana é que eu achei legal esse livro. Achei linda essa capa maravilhosa, essa capa. Essa capa, né? Quem foi o autor da capa, né? Achei linda essa capa. Mas o Lages, agora falando sério, tem uma coisa bacana que eu acho nesse livro, porque é o seguinte, ele tem muita coisa, essa seleção, ela tem muita coisa que veio da época da pandemia. Sim. E aí, quando você me mandava os artigos para eu fazer a revisão e tal, eu ficava de verdade esperando, porque foi um tempo tão esquisito, Lages, assim... a gente não sabia, né? Eu lembro no começo da pandemia, a gente não sabia para que lado ia. E aí eu vou falar de verdade, contar aqui, confidenciar aqui pro pessoal que tá vendo a gente. Eu esperava esses artigos para ter até uma certa esperança, sabe? Assim, entender o que estava acontecendo pela voz do historiador. Isso eu acho muito bacana no Lages. E aí a gente tem, ó, pandemia, que é uma parte grande, falando aí desse impacto. Depois, preconceitos e demandas identitárias, porque a gente tem que lembrar que durante a pandemia a gente também teve um governo que foi complicado, né? E aí tem preconceitos e demandas identitárias, depois os ataques ao Estado laico, e depois políticas públicas, educação e cultura. Tem mais uma parte que eu quero destacar aqui do livro, mas eu queria que você falasse primeiro dessas 4 partes do livro aqui, porque a sensação que eu tenho é que a gente tem um documento sobre a história recente. Assim, apesar dele ser uma coletânea de material já publicado, quando juntou tudo, ficou um material novo. O que você acha disso? Ossá, numa entrevista que nós fizemos há pouco tempo aí com a Ana Sirigliano, ela falou uma coisa muito interessante que depois eu voltei nisso e aprofundei. O presente também faz parte da história. Então, quando você fala do historiador, você fala da história de Ribeirão, história do Brasil, história da civilização... Não é apenas a história no sentido do passado, daquilo que foi acumulado, daquilo que foi feito. Mas o presente também está aí muito impactando a nossa vida e isso também é história, né? Agora veja só o seguinte, quando eu abro uma janela aberta para o mundo, né? Exatamente com essa primeira parte, pandemia, eu tento fazer laços de ligação do que a gente estava vivendo naquele momento, porque esses artigos foram escritos durante a pandemia, basicamente quase todos, né? A gente tenta entrelaçar essa experiência de vida que a gente estava tendo naquele momento com as questões do passado. Sim, né? sim. Então, por exemplo, da peste negra ao coronavírus. Né? A peste negra teve um impacto também na Idade Média Europeia, muito semelhante ao que nós tivemos agora. O segundo artigo, da peste negra... foram 2 artigos, inclusive, ligando sim. o coronavírus à peste negra. Depois da revolta da vacina... que é um fato aqui da história do Brasil, Rio de Janeiro, mais recente, início do século XX, né? Ao coronavírus. E assim vai, né? Então, veja, a questão do negacionismo, a gente já trata aqui nessa parte também, a questão aí da politização de toda essa discussão aí sanitária, né? A gente trata aí logo no início aí da primeira parte. E que era legal ver esse texto, né? Ler esses textos, porque assim, no momento em que a gente não conseguia olhar muito para frente, porque estava tudo ficando muito novo, né? Falava-se do que seria o novo normal, né? Olhar para trás, olhar para o passado, nessa ótica crítica da história, ajudou muito, né? A pensar assim, ó, vai dar certo, vai dar para passar por isso, vamos respirar que funciona, né? Que a gente consegue passar. Eu achei que repito, essa parte do livro me trouxe muita esperança, assim, enquanto eu lia naquele momento. E agora, com um olhar mais afastado, acho que é bacana a gente ler também, porque a gente reflete sobre o que a gente pensou que ia virar e o que virou. São né? lembranças, são recordações que a gente pode estar atualizando, né?
E dá para a gente estar refletindo e tirando lições, né? Importante é tirar lições de tudo isso, né? Preconceitos e demandas identitárias, vamos colar aqui com os ataques ao Estado laico, né? Era onde a gente começou a ver o desmonte, né, das políticas públicas, né? E era uma crítica muito direta, muito no momento ali, no calor dos acontecimentos, né? E aí a gente entra mais, vamos dizer assim, numa discussão mais política dos últimos anos, né? Pegando principalmente o governo aí do ex-presidente Bolsonaro, né? Com toda essa questão que veio à tona, né? De uma forma muito assim vigorosa, de uma forma muito agressiva, né? Que é o preconceito, né? Na cabeça aí de todo mundo, né? Preconceito é uma coisa que a gente já nasce, que a gente não nasce com ele, mas faz parte da educação. Você aprende a ser preconceituoso. Se você aprende, você também pode desaprender, né? A gente trata disso aqui de forma ligada aí com a educação, com a cultura, né? Primeiro tem que conseguir identificar que é, né? Exato. Tem que aceitar que é preconceituoso para poder depois desconstruir isso aí, né? As demandas identitárias, a gente está vivendo um momento em que as pessoas, né, de uma forma muito contundente, querem, a partir da sua ancestralidade, a partir da sua história, a partir do seu passado, e aí tem muita ligação com a história, né? Por isso que eu gosto de tratar desse tema, eles querem expressar e fazer valer a sua identidade, seja identidade de gênero, seja identidade de raça, seja identidade relacionada aí, por exemplo, aos movimentos como o LGBTQIA+, né? Então a gente trata de forma interessante em vários artigos a respeito disso, né? E como que isso não pode se transformar, o Cordeiro de Sá, num identitarismo, como, né? Ou seja, abandona todos os demais temas e fica só nisso. Não, acho que a gente tem que ter a questão da identidade, mas a gente tem que ter também a questão da alteridade. Ou seja, pensar também, se relacionar com o outro, mesmo que o outro não seja partícipe da minha identidade. né? Porque a hora que matou o diálogo, aí já era, né? Aí é isso que a extrema-direita está querendo, aí que o bolsonarismo investe nisso aí, né? Exatamente. Que se perca o diálogo. Bom, aí você vai para políticas públicas, educação e cultura, que é basicamente isso que você falou, né? É uma resposta a esse tipo de situação, né? E o que se pode fazer, nós como professores, educadores, né? O que se pode fazer na educação, por exemplo, para desconstruir todas essas aberrações e construir uma outra mentalidade, uma outra visão, um outro conjunto de valores, né? Que apostem na solidariedade, apostem na convivência, apostem na construção de um mundo comum, né? E a cultura, evidentemente, tem muito a ver com isso, perpassa todos esses temas, todos esses assuntos que a gente está falando aqui. Esse livro é gratuito, né? Não é um livro que você está vendendo, você está entregando para as pessoas. Esse livro eu gostaria de vê-lo como um presente, né, para as pessoas. Então, veja, eu nunca, de todos os livros anteriores que eu já publiquei, relacionados principalmente à história de Ribeirão Preto, eu nunca vendi esses livros, né? Seja porque foram editados aí por projetos culturais, então não poderiam mesmo ser vendidos, como foi o caso do Ribeirão Preto Revisitada, seja a minha dissertação de mestrado que eu acabei publicando em livro também, mas foi uma ediçãozinha pequena, barata, né? Como esse que não foi tão barato assim, mas afinal de contas eu acho que ia quebrar muito essa tradição, né? De passar a vender um livro. Porque eu acho que só tem sentido você vender livro, por exemplo, mercado de livros didáticos. Você vende muito e pode ganhar dinheiro com isso. Vai dar um trabalho para vender isso aqui que você nem imagina. Se eu fosse vender. Você acha que dá mais trabalho vender que entregar? Olha, entregar, eu quero fazer questão de entregar sempre em mãos esse livro, né? Eu vejo assim, o amor que você tem para escrever. E não me considero escritor. Deixar bem claro isso. Exatamente porque eu não me considero um escritor no sentido real da palavra, né? O literato, aquele que escreve prosa, poesia, aquele que cria, né? Eu sou escritor de uma área muito específica, que é de história. Aliás, esse livro aqui não deixa de ser um livro de história, só que é a história do nosso tempo. É uma crítica muito atual, né? Bem bacana. Agora, tem uma coisa que você faz nesse livro, tem umas coisas que eu discordo de você. Eu acho que você escreve sim, que é escritor, que você devia vender livro, mas enfim, você é teimoso, não adianta ficar falando pra você isso, não. Só tô contando aqui pra quem escuta a gente e vê a gente. Mas tem uma parte nesse livro que eu adoro, que eu acho que você devia ter feito um livro separado, que é o Para Quem Gosta de Ensinar, que vem os causos, né? E outros causos, que você começa a contar coisas da Serra da Canastra, do trenzinho, enfim. E
eu me lembro, que você conta os casos das grades na Glete, coisa da época do cursinho. Eu não sei, cara, eu acho que você devia fazer um livro de memórias, viu? Isso aqui, pra mim, é um bônus, é um livro à parte. Quem sabe a parte 5, né? Que tem exatamente como título Para Quem Gosta de Ensinar e Outros Causos, né? Pode ser um preâmbulo já, uma antecipação de alguma coisa que ainda vem pela frente, né? Que aí seriam memórias pessoais, né? Memórias de quem passou mais de 30 anos ensinando no chão da escola, né? Memórias de quem gosta muito das Minas Gerais. Então a gente faz exatamente dessa última parte, deixei para o final, né? Com lembranças e memórias assim, muito ligadas à experiência como professor, e também, né, a experiências não só como professor, mas também assim, passagens da educação de modo geral, né? Coisas que eu vi, que eu convivi, né? Estando na escola, como diretor de escola também, né? Pelo menos 2 escolas aqui de Ribeirão Preto, uma estadual, outra municipal, né? E eu acho que tem coisas assim bem intimistas. Então essa última parte aqui é uma parte bem intimista, bem ligada aí à vivência nossa como educador nas escolas, né? E em outras passagens também da vida, né? E aí no fim, Lages, que eu acho legal contar isso também, você faz uma homenagem ao Rubem Alves. O Rubem Alves foi um educador, né? Foi alguém assim que eu prezo muito, que eu admiro muito. Já li bastante coisa sobre ele, principalmente no doutorado, a gente se debruçou em vários textos do Rubem Alves, né? E o mais interessante, era um pastor, né? Era um pastor presbiteriano, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e que acabou praticamente se demitindo do pastorado, exatamente quando a igreja apoiou a ditadura militar. Então, era alguém muito politizado, muito envolvido com as discussões sociais, culturais, políticas daquela época, né? E, enfim, alguém que soube viver a mensagem do Evangelho de uma forma muito comprometida com o outro, comprometida nessas relações humanas que a gente vive o tempo todo, né? Então, por isso que a gente termina justamente o último texto, né? O último artigo, fazendo uma homenagem ao Rubem Alves. Uma janela aberta para o mundo. Por que uma janela aberta para o mundo? Vamos fechar falando disso? Agora, o título, Uma Janela Aberta para o Mundo, está no texto, né? Que foi, eu me lembro, quando eu falo das minhas andanças aí, já na época da adolescência, né? Saindo da minha terra, Corvelo, indo estudar em Diamantina, no seminário, internato, depois indo de Diamantina para Juiz de Fora, terminar o ensino médio, né? E logo depois fazer a faculdade, fazer o curso de filosofia. Aí eu termino, exatamente esse texto com essa frase, uma janela aberta para o mundo. E qual era, o que eu estava vivendo para imaginar que tinha uma janela aberta para o mundo? Eu estava nessa janela. Quando eu saio de Diamantina para Juiz de Fora, foi um momento muito significativo, que eu saio de uma educação draconiana, um negócio fechado, internato, e caio agora numa cidade muito maior, com uma perspectiva de vida, uma perspectiva cultural muito diferente de Diamantina, de onde eu estava saindo, né? Ainda naquela perspectiva de vida em seminário, de vida religiosa e tudo mais, mas numa situação mais crítica, mais na base da discussão, do debate, enfim. Não era uma coisa simplesmente, não era uma educação imposta, mas uma educação construída, né? Então, eu me senti quase que jogado no mundo, a partir de uma janela aberta. Então é isso. É isso. Falamos do livro, né? Livro novo do professor Lages, fazendo um jabá no seu próprio programa, então tudo bem, ninguém vai achar ruim. Falando aqui do livro que você fez agora. Parabéns, viu, Lages? Fiquei muito feliz de poder participar aqui fazendo a capa. A Ana fez Ana Zago, né? Fez o design. Enfim, foi muito legal. Foi editado lá pela Neupa de São Paulo. Nelpa de São Paulo. Parabéns. Obrigado, Sá. Vamos aí, estamos distribuindo os livros para os amigos. Ficamos por aqui com esses bastidores. E até a próxima entrevista, quando eu devolvo o bastão para o professor Lages. Até mais. Tchau.